Então, boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso curso, né, que iniciou recentemente. Hoje nós falaremos sobre hábitos mentais. Hábitos mentais. Só a própria palavra já nos leva um pouco a refletir, né? Porque, sinceramente, né, dizendo para vocês que há pouco tempo, bem pouco tempo, na verdade, é que eu percebi, que eu descobri, que fui informada de que eu tinha hábitos mentais. Porque a gente vive numa correria, numa loucura de vida tão grande, que a gente não para sequer para se olhar, não para saber o que está pensando. A mente manda, o corpo obedece, a gente faz. Depois que feito, né? Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas já está feito. Aí tem que correr atrás para tentar desfazer o mal feito, né? Porque a gente realmente não tem o hábito de nos olhar, de perceber o que passa na nossa mente. Então, esse é o motivo, né, o objetivo da aula de hoje. É ter essa percepção de que nós possuímos, sim, né, todos nós, temos hábitos mentais, que somos condicionados, esses hábitos mentais dirigem os nossos dias. Sou franca em dizer para vocês que muitos dos meus dias eu passo o dia todo, de manhã à noite, sem me dar conta, sem perceber um pensamento sequer. Passo o dia como se fosse em branco. No final do dia, muitas vezes não consigo sequer lembrar o que aconteceu durante aquele dia. Então, e assim a gente vive. E nesse modo de viver, a gente acaba não evoluindo, a gente acaba empacando, desperdiçando oportunidades, perdemos, né, a chance de nos melhorar, né? Então, esse é o nosso objetivo. É passar a olhar a nossa mente, nos investigar, nos olhar, descobrir quais hábitos temos, né? E assim, que como eu sempre digo, assim, já falei algumas vezes, que a gente não pode querer, eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu quero mudar, mas eu nem sei o quê. Vou melhorar o quê? Vou mudar o quê? Então, assim, ó, são essas situações que a gente precisa observar, né? A gente está aqui para melhorar, sim. A gente está aqui, que nos foi dado, né? Porque Deus nos deu a oportunidade de uma reencarnação que tem seu objetivo, que tem seu propósito. E a gente não pode passar uma encarnação toda em branco, sabe? Como se não viesse, estivéssemos aqui a passeio, se nada daqui nos preocupasse, nada daqui nos interessasse. É um oba-oba, sabe? A gente vive e vai empurrando, vai vivendo, estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a gente não pode continuar assim. Mas a grande maioria de nós, infelizmente, né, ainda vive assim, certo? Então, esse é o nosso principal objetivo hoje, aprender a nos investigar e formas, né, de como a gente pode fazer isso. A Joana de Ângeles nos auxilia muito, né, no livro Desafios, ali, depois eu vou ler o nome certinho do livro, que eu acabei até esquecendo agora, mas, enfim, e também alguns textos são do amigo, né, um amigo espiritual, quem tem psicografado é a Cristiane, né, Cristiane Salom. Então, ela cedeu, como ela diz, é um patrimônio nosso, né, mas, enfim. Então, vamos para frente, vamos seguindo. Hábito é um padrão de reação adquirido por aprendizagem social, relativamente estável, facilmente evocado e difícil de eliminar. Isso é uma definição, né, do Dicionário Técnico de Psicologia. Então, assim, hábitos, esse padrão de reação, né, é um padrão de reação adquirido. Flávia? Tem alguém com o microfone aberto aqui? Deixa eu ver quem é. Não sei quem é. Então, assim, ó, padrão de reação.
Esse padrão de reação, né, é a maneira como a gente reage aos estímulos, aos acontecimentos, né, essas coisas diárias, cotidianas, e a gente tem, mesmo que a gente não se dê conta, a gente tem um padrão de reação, a gente acaba reagindo da mesma forma diante dos mesmos problemas, né? A gente reage simplesmente a um papum, do jeito que vem, vai, e sem, como eu disse há pouco, sem perceber o que estamos fazendo. E nesse vai e vem, nesse papo que eu falei, né, a gente vai cada vez se endividando mais, perdendo oportunidade de evolução, certo? A gente fica nesse patinar ali. Então, ele diz assim, também é relativamente estável, facilmente evocado. Por quê? Esses hábitos mentais, eles vêm rapidamente. Basta que a gente vivencie uma situação semelhante a alguma coisa que a gente já passou e a reação já está pronta. A gente não precisa nem pensar. Se a gente não quisesse, a gente não precisaria nem pensar. A nossa própria mente dizia, ó, faz isso. Ah, agora aconteceu isso. Não, agora vai agir assim. Né? Então, é como se a gente fosse uma marionete, a gente simplesmente, o estímulo vem, o problema aparece, o estímulo vem, e a gente reage da mesma forma, sem sequer refletir. Né? Essa figura, eu gostaria que vocês olhassem bem para ela, porque mostra o quê? A pessoa dormindo, porque é assim que nós estamos, um sono profundo, e várias imagens ali, ó, certo? Que perpassam, que vêm para nossa mente toda vez que eu precisar de algo parecido. Eu gosto de comparar a mente como a própria internet, os sites, tu entra no Google, né? Tu coloca uma informação, vem várias opções daquela informação. É basicamente assim que a nossa mente trabalha. Mas a gente não pode continuar dessa maneira. A gente precisa acordar. A gente precisa verificar o que passa na nossa mente, né? E mudar esse padrão de reação. Uma observação também que eu vou fazer para vocês, que segundo a neurociência, né? Um hábito, ele não é eliminado. Um hábito tem que ser substituído. Eu não posso simplesmente dizer, não, a partir de hoje eu não serei mais, sei lá, não agirei mais dessa forma. Não, eu tenho que arrumar uma outra forma de reagir. Então, eu preciso substituir um hábito por outro. Porque senão, né? Ah, não quero mais. Não adianta. Só o fato de dizer não quero mais já traz ele para a tua mente e já está fazendo a mesma coisa de novo. Então, a gente precisa estar substituindo. O amigo nos diz que nos escaninhos da mente temos guardadas muitas informações, acumuladas de longa data, fruto de várias experiências vividas nesta e em encarnações pretéritas, passadas. Né? Lá existe todo um conteúdo latente que manipula a tua existência. É bem o que a gente falou há pouco. Nós temos gravados na nossa mente todas as experiências que passamos, todas. Então, assim, ó, quem de nós sabe quantas vivências, quantas vezes encarnamos? E nessas todas encarnações, por quais experiências passamos? Eu arrisco dizer que boas não foram, né? Porque na maioria das nossas vivências passadas, das nossas experiências, a gente foram coisas negativas. Né? Porque a vida, digamos, em plenitude, essa vida saudável de alegrias, né, ainda está por vir. Acho que a gente não chegou nesse patamar ainda. Então, todas essas experiências antigas ali, essas coisas ruins, ficaram gravadas na nossa mente. Imaginemos a seguinte situação. Imagine uma pessoa que em 3, 4, 5 encarnações passadas, ela tenha sido sempre traída, né? Ou por marido, ou por amigos, né? Sempre teve a traição ali em torno da sua vida. Então, ela vem para essa existência com essas traições, né, com essa mágoa de ter sido traída gravada na sua mente. E o que acontece? Ela é insegura. Ela é o tipo de pessoa que ela não consegue confiar em ninguém. E muitas vezes ela nem sabe o motivo. Né? Ah, mas eu sou assim, pronto. Não, né? A gente, em tudo há um porquê. A gente não é assim, pronto. Nós não fomos gerados assim, dessa forma, inseguros, invejosos,
medrosos, porque a gente tem medo de tudo, né? Essa mania de querer ser melhor, né? Esse orgulho, essa soberba, nós não fomos criados assim, né? Então, assim, todas essas más tendências, essas más inclinações, a gente foi adquirindo, né, no decorrer de todas as experiências. E começou lá na queda, né? Quando a gente resolveu se afastar de Deus, aí a gente, né, resolvendo se afastar, a gente quis provar que era Deus, que a gente tinha condições de ser Deus. Né? E aí vem todo esse orgulho, essa mania que a gente tem de grandeza, essa mania de achar que a gente sabe tudo, né? Tudo isso aí vem de todas essas experiências que a gente, graças a Deus, não recorda. Por que que a gente não recorda? A gente não recorda, o meu netinho estava ligando, a gente não recorda por uma bondade de Deus. Imagine se a gente recordasse tudo que a gente passa, que a gente passou, né? Como é que a gente viveria? Como é que eu lidaria com alguém da minha família, por exemplo, né? Que a gente já tem alguma noção também que no seio familiar, nessa célula que a gente encarna, ali tem a maioria das pendências a ser resolvidas. Então a gente esquece de tudo isso. Com a graça de Deus a gente esquece para que tenhamos oportunidade de refazer esses relacionamentos, né? Então, mas as tendências, essas inclinações ficaram gravadas ali. E não tem como, né? Não tem como a gente simplesmente fazer de conta que elas não existem, seguir absorvendo tudo, seguir responder, simplesmente reagindo, né? Sem pensar, sem analisar. Não dá para ser assim. Maria Laura, por favor, querida, ou a Tati. Aham, já está mais preparada, né, Helena? É a Tati mesmo. É, isso que tu falou ali sobre a questão do esquecimento, a gente também tem que lembrar que o esquecimento é uma dádiva para que a gente possa ser genuíno nas nossas escolhas, né? Então, se eu venho numa vida, vou dar um exemplo aqui que, né, pode nem ser, mas, por exemplo, tu e a tua mãe, né? Tu não sabe qual foi as tuas vivências anteriores com ela, né? Não sabe se, por exemplo, ela foi uma pessoa que te ajudou muito e que hoje tu tem um momento de retribuir genuinamente, né? Porque imagina se tu soubesse que ela foi uma pessoa que te ajudou muito, né? Tu estarias fazendo por uma questão de dívida mesmo, né? Ah, eu tenho que ajudar ela porque ela me ajudou, e não porque realmente tu tá sendo genuína em aceitar fazer o bem, né? Em aceitar ser convergente com a lei de Deus. Então, o esquecimento, ele traz muito esse genuíno que a gente precisa para passar em todas as provações, né? Nossa, muito interessante essa tua observação. Muito pertinente, realmente. É como tu dizes, né? Imagina. Aí a gente escolher esse ou aquele por conta de lembranças, né? Ah, não, esse aqui eu não quero saber, porque, né? Não tenho dívidas com ele. Não, realmente. Muito pertinente. Obrigada, Tati. Então, dando conteúdo, né? Dando sequência no conteúdo, lembrando sempre que esse conteúdo que está ali dentro da gente, latente, está ali, vivo, né? Ele que manipula a nossa existência. Então, a gente tem que estar muito atento. Tem a nossa missão maior, né? É justamente perceber que conteúdo é esse que me manipula. Por que que eu tenho determinadas reações? Por que que eu ajo assim, né, diante de algumas situações? Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, existe um mar profundo e desconhecido, no qual habitas. Diariamente és envolvido, impulsionado pelo que desconheces. Então, esse é o nosso grande desafio. A gente é impulsionado por aquilo que a gente não tem conhecimento, por aquilo que a gente não percebe. Então, a gente precisa, sim, começar a investigar, a gente precisa ter essa iniciativa, né? Pelo menos começar a observar as nossas reações. Eu costumo dizer, eu fiz isso, não sei se vou dar um exemplo assim para vocês, a gente precisa começar a anotar no decorrer do dia. Não, hoje eu acordei, vou acordar, amanhã eu vou acordar com o objetivo de me observar, para ver quais as coisas que acontecem na minha mente, quais os meus sentimentos predominam. Aí eu vou começar a anotar. Como a gente nem sempre tem um papel e uma caneta, eu fui no WhatsApp, criei um grupo, eu comigo mesmo, né? Botei meu marido e depois excluí. Esse grupo é euzinha, inclusive esse é o nome.
E ali, como a gente está diariamente com o celular, eu vou anotando as coisas que me acontecem, sabe? Anotando, assim, as percepções que eu estou tendo. Nem sempre eu lembro, obviamente. Aliás, a maioria das vezes eu não lembro. Mas é um bom começo, assim, a gente começar a perceber as coisas. Porque a gente vira adormecido. Sabe, como se fosse um sonâmbulo, uma marionete ali, mão e perna pendurada, a mente manda, a gente executa e assim a gente vai vivendo, né? Mas isso precisa acabar. A gente precisa realmente saber o que passa na nossa mente. E o que a gente pode fazer com essa informação, né? Então, a gente precisa, primeiro, perceber quais são os hábitos, estudar e substituir. Essa é a nossa missão, saber o que passa no pensamento. A Joana diz, ó, o nome do livro é Vida, Desafios e Soluções, que eu tinha esquecido há pouco. A Joana de Ângeli nos diz o seguinte, é de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Então, tudo que a gente faz, primeiro, né, ele vai para o pensamento. Primeiro a gente pensa, depois a gente executa. Por isso que é importante, é de alta relevância a gente estar atento nessa questão, né? Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, aquelas de outras existências, né, de todas as experiências que nós já tivemos, então, deixando-se conduzir por isso, repetem-se, sem resultados positivos, os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares do processo de evolução. Então, se a gente continuar nessa mesmice, vai nos faltar esse valor moral para ir adiante, para evoluir. Porque se a gente ficar repetindo sempre a mesma coisa, sem se dar conta do que está acontecendo, nós vamos estacionar. Einstein já disse que é insano, né? É inútil a gente querer coisas novas se agindo sempre da mesma forma. Eu reclamo, nossa, isso sempre me acontece, nossa, toda a vida, né? Eu tive amigas, né? Uma amiga que, assim, a vida dela toda, ela disse, meu Deus, eu não dou sorte nos relacionamentos, eu sempre pego, eu tenho o dedinho, o famoso dedinho podre que a gente diz, né? Ela não, mas assim, sabe, se ela sempre tinha os mesmos problemas, é porque ela tinha que aprender alguma coisa que ela ainda não aprendeu, né? Então, ela agia sempre da mesma forma, tinha sempre os mesmos pensamentos, a vibração era sempre a mesma, e ela acabava atraindo para perto de si, né, parceiros, pessoas da mesma vibração. Então, se eu continuar sempre nesse mesmo jeito, vibrando sempre da mesma maneira, reagindo sempre da mesma maneira, eu vou ficar estacionado. Vou perder a oportunidade de evoluir, né? Então, por isso que é de alta relevância, sim, a gente considerar essa questão, né? Vamos prestar atenção no que a gente pensa. O interessante é que quando a gente começa a anotar, né? Olha, aqui eu tive ciúme, aqui me bateu inveja, nossa, aqui me deu preguiça, isso aqui me irritou, olha, mas isso também me irritou. Quando a gente começar a anotar, né? Lá no celular, vai lá e anota, no final do dia, dá uma olhadinha, quais foram os sentimentos, os pensamentos mais recorrentes, aqueles que aconteceram com mais frequência. E ali a gente vai começar a descobrir, né, qual a nossa maior tendência, assim, né, qual o nosso maior, digamos, não é problema, mas a nossa maior sombra, digamos, que a gente precisa começar a trabalhar. Porque ali a gente vai descobrir o que é mais forte em nós, né? Então, realmente, a gente precisa dar esse passo, precisa começar. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Como eu falei lá no primeiro vídeo, né? As nossas experiências anteriores, as nossas tantas encarnações que passamos, sabe Deus quantas, né? A gente não teve boas experiências.
Porque se nós tivéssemos evoluído o bastante, nós não estaríamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, né? Então, se estamos aqui para expiar, né, passar por provas e por expiações para reparar, é porque as nossas experiências anteriores não foram boas. Então, e essas coisas, né, todas estão gravadas em nós. E está ali, lá no inconsciente, escondidinho lá no inconsciente. Mas basta que a gente passe por uma situação semelhante, passe por uma prova, por uma situação desconfortável, o inconsciente já vai lá mandar, ó, age assim, tu deves reagir assim. Aí eu vou lá e reajo daquela forma. Sabe? Então, sem nem sequer parar e analisar. Eu até vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, acho que foi no ano passado. Quando meu filho se mudou para um prédio novo, enfim, aí tinha aquele portão eletrônico lá, tinha um QR Code, e a tiazinha aqui da tecnologia apanhando para conseguir entrar no portão. E aí parou um carro do lado, baixou o vidro. Eu, assim, bem ingênua, achei que ele iria me ajudar, né? Ele baixou o vidro e me desacatou, me falou horrores, assim. Ele começou dizendo, resolvesse sair de casa para perturbar hoje, para atrapalhar a vida dos outros. Eu fiquei em choque, sabe? Eu fiquei assim, gente, a vontade, assim, de imediato, era soltar a língua nele, assim, sabe? E de me justificar, dizer o que estava acontecendo, mas ele também não permitia. Mas, ao mesmo tempo, assim, rapidinho, eu parei e olhei para aquele senhor, era um senhor de idade já, e imaginei assim, sabe, quanto sofrimento tem um cidadão desse, um indivíduo desse, né, que está ali estourando dessa forma no meio da tarde, extremamente nervoso, extremamente irritado, sabe? E aí eu fiquei olhando ele, aí daí, quando eu comecei a pensar nisso, eu já nem ouvia mais o que ele estava falando, sabe? Depois eu fiquei imaginando, assim, sabe? Deveria ter feito uma oração para ele naquele momento, mas não, né? Eu simplesmente parei e comecei a olhar o que eu estava sentindo, sabe? E eu não reagi, até porque ele era um senhor de idade, né? Apesar de tudo, merece, a gente precisa estar sempre respeitando. Mas assim, ó, para mim foi uma vitória, porque a minha reação normal seria soltar o verbo. E foi uma grande vitória eu ter conseguido parar, pelo menos eu consegui parar o meu pensamento, não reagir da forma como eu sempre reagi. Então, para mim, foi uma grande vitória. E todos nós temos condições de ter essa vitória. Desde que o que a gente precisa? A gente precisa estar sempre atento. A gente precisa estar presente nessa nossa casa mental. Porque se a gente não estiver presente, o inconsciente vai dominar, a mente vai dominar, e acabou. E a gente vai acabar fazendo sempre a mesma coisa. Eu gosto muito de um ditado que diz, né, que a gente é bem conhecido, que diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, é assim que a gente vive. Por exemplo, um dia eu me queimei, um dia alguém me jogou uma água quente, eu me queimei. Hoje, se jogar qualquer água, eu já vou reagir daquela forma, eu vou sair, vou correr, eu vou gritar, eu vou espernear. É assim que a nossa mente trabalha. Então, nem espero para ver se a água é quente ou não, de fato, né? E assim, ó, é isso que nos falta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque são essas evocações, essas coisas ruins que marcaram as nossas existências, que vem em primeiro lugar. Então, a gente dificilmente pensa coisa boa. Eu não sei vocês, mas eu dificilmente tenho bons pensamentos no dia a dia. A gente sempre está pensando, e aquela correria, aquela montoeira de informações, e não são bons pensamentos. Por quê? Justamente porque o que eu tenho guardado, o que eu tenho marcado, não são coisas boas. Né? Mas a gente precisa ter consciência disso, saber que isso existe, que todos nós somos assim, todos nós temos raiva, todos nós sentimos inveja, todos nós sentimos ciúme. Às vezes a gente se acha inferior, outras vezes se acha superior, mas vejam, todos sentimentos que não são de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque os nossos sentimentos deveriam ser o quê? Deveriam ser de compaixão, a caridade, o auxílio, sabe? Perceber que aquela pessoa que está aí te ofendendo, que ela fez algo que não gostou, né? Perceber
duas coisas que a gente precisa perceber. Primeiro, que aquela pessoa também está na mesma jornada evolutiva que você. E outra coisa que até o Jorge falou já na primeira aula, né? Essa questão do reflexo, né? Essas coisas que te acontecem no dia a dia não são por acaso. Então, às vezes está ali um irmão nosso se endividando para nos ajudar a enxergar algo que não queremos ver, e o que a gente faz? Tem raiva dele, xinga, sabe? Então, assim, ó, tá faltando muita percepção para nós. A gente precisa acordar, começar a olhar o nosso dia a dia. Ah, mas não são grandes coisas. Ah, são grandes acontecimentos que eu tenho que olhar. Não, é aquela coisa pequena mesmo, do dia a dia ali, sabe? Da casa. Tô lá lidando, tô cozinhando, ou alguém passa, reclamou da comida, não, isso aí tá sem sal, sabe? Coisas assim pequenas. Ah, mas eu vou me preocupar com isso? Sim, eu devo me preocupar com todos esses pequenos detalhes. Porque aí eu vou me reconstruindo, coisinha aqui, coisinha lá, vou enxergando isso, percebendo aquilo, e aí eu vou conseguir fazer uma percepção de quem eu sou de verdade. O que passa na minha mente? Né? E entender que essas coisas, esses maus pensamentos, eles vêm de todas essas experiências que eu tive, e tá tudo bem, isso não é um problema. Ai, meu Deus, eu sou invejosa. Sim, e daí? Qual é o problema? Ai, eu tenho ciúme, porque aquela pessoa lá no meu trabalho, nossa, né, não é tão boa quanto eu e foi promovida. Olha só a soberba. Agora o ciúme, inveja, né? Mas tudo bem, isso passa pela minha cabeça, passa, mas vamos começar a olhar isso de uma outra forma. Também não adianta a gente começar a perceber e ficar revoltado, sabe? Ai, não quero isso. Oxi, não, sai da minha mente. Não. Jogar para debaixo do tapete? Também não. É preciso estudar isso, sabe? E entender exatamente assim. Não é que a gente não seja. Não vamos falar de culpa, né? Não é esse o objetivo aqui. Mas entender que nós somos o resultado de trocentas vidas que a gente não sabe. Mas imagina, pelo menos umas 150. Eu ouvi uma palestra no Ceará que a gente tem, em média, 600 encarnações. Então, pensem, gente, 600 encarnações. Né? Então, tudo isso está gravado aí na tua mente, na nossa mente. E tudo isso é aflorado, vem à tona cada vez que eu me deparar com uma situação ruim. Né? Então, começar a olhar, se aceitar, não se revoltar. E o que eu faço então? Como eu disse lá no início, a gente precisa substituir um hábito por outro, né? Eu tenho procurado substituir esses meus hábitos, que também tem muitos, né? Eu tenho procurado, assim, quando eles batem aqui na minha casa mental, eu penso o seguinte, que importância isso tem para a vida espiritual? Porque eu sou um espírito, eu estou de passagem aqui. E a gente vai começar a perceber que todas as coisas que nos aborrecem, né, que nos desequilibram, elas são da matéria, sabe? Elas estão relacionadas a poder, a orgulho, ou a menos-valia, ou a querer ser melhor do que o outro, coisas materiais, né? Então, e essas coisas todas, né? Eu tenho fama, eu ocupo o maior cargo na minha empresa, eu tenho o maior salário, eu sou o destaque. Minha querida, quando você desencarnar, tudo isso vai ficar para trás, e rapidinho vou colocar outro no seu lugar. Então, que importância tem isso tudo na vida espiritual? Nenhuma. O que é importante na vida espiritual? É o bem que a gente faz. É o amor que a gente doa, o serviço, a caridade. É isso que a gente vai levar. O resto vai tudo ficar por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, por gentileza, fique à vontade. Krishnamurti nos diz o seguinte: todo o nosso pensamento é o resultado de nosso condicionamento. Vem de nossas experiências, memórias, medos e esperanças acumuladas. Obviamente, tal mente não é livre, né? Só para reforçar o que a gente vem dizendo. Então, na verdade, livre a gente não é. Por que a gente não é livre? Justamente porque a nossa mente nos comanda e nós obedecemos. Nós somos umas marionetes das maiores, assim, sabe? É surreal, assim, quando a gente para perceber o que a mente faz com a gente, o que a gente deixa a mente fazer com a gente, sabe?
Briga, vai lá, caça uma intriga, tu vai lá e caça uma briga. Faz uma fofoca, tu vai lá e faz uma fofoca. Sabe? Chuta o cachorro, tu vai lá e chuta o cachorro. Olha só, sabe? A gente nem para, nossa, mas por que que eu tenho que fazer uma fofoca? Sabe? Compartilhando também mais uma experiência no decorrer hoje, né? Eu já falei para vocês, minha mãe com Alzheimer, enfim, 2 dias na semana eu fico com ela. E hoje foi, né, terça e quinta. E hoje ela estava bastante irritada, bastante agressiva. Eu vou dizer para vocês que, conscientemente, né, na minha razão, eu sei que ela não tem mais memória para nada, que ela não tem mais condições, é uma alienada mental. Eu sei disso. Mas quando ela me agride, parece que eu esqueço. Eu tenho que me controlar durante todo o dia para não deixar a raiva vir, sabe? E aí, num determinado momento, no início da tarde, veja só, não sei de onde veio isso na minha mente, mas de repente veio na mente assim, ó, Helena, tudo bem você se irritar, é normal, você é humana, se tiver vontade de brigar com ela, briga, não tem olha só, gente, sabe? Como se fosse uma coisa natural. Então, assim, ó, agora, o que foi o importante? O importante foi eu perceber, na hora que esse pensamento me veio na mente, e eu disse, não, não quero esse pensamento. Não é normal, não posso agredir minha mãe, sabe? Então, a gente precisa estar sempre desperto, sempre prestando atenção. Porque, se não, é o que eu digo para vocês, quando a gente deixa a casa mental ali desabitada, né? Esses pensamentos todos vêm e a gente, se eu fosse obedecer, hoje eu tinha batido na minha mãe. Que olha, eu vou dizer para vocês, em muitos momentos no dia, a vontade era essa, assim, sabe? Porque ela é muito agressiva, ela xinga, ela fala horrores, assim, tanto para mim quanto para meu pai, né? Mas enfim. Mas só assim um exemplo para vocês verem como é que é a mente da gente. Então, às vezes, assim, não, eu tô tranquila, tô segura, não vou fazer. Aí ele arruma um outro caminho para tentar te convencer de que é normal, de que tu pode fazer isso, entende? Então a gente tem que estar sempre atento. E como é que eu vou saber o que eu devo fazer? Muito simples. Olha esse pensamento. O que ele está te mandando fazer? É uma coisa boa? É convergente com o Evangelho de Cristo? Jesus faria isso? Eu acho que essa pergunta é algo que, se a gente adotar, né, depois que a gente começar a ficar prestando atenção no que a nossa mente manda, quando a gente começar a ter essa percepção, aí faz a pergunta: Jesus faria isso? Não? É uma pergunta bem interessante, para ver se o que a gente tem que fazer realmente, que a mente está mandando, é algo positivo ou não. Maria ou Tati? Helena, eu queria colocar duas coisas que têm me vindo enquanto eu te ouço. E a primeira é que quando a gente bota a mente como o que a mente manda a gente fazer, a gente está dentro desse programa de segregação que o próprio ego faz, esquecendo que, na verdade, não há uma segregação, né? Há um todo. Eu entendo o que tu quer dizer com a mente que manda, mas, na verdade, a mente é nossa. Somos nós, né? A nossa consciência faz parte da gente. E nesse momento a gente tem a consciência, mas também tem a parte material, tem a parte corporal, né? Que é uma forma também da gente ter experiências diferentes. Mas é importante a gente ver isso também, porque na verdade faz parte, né? Que nem quando o Jorge trouxe lá no início das aulas, né? Não, a questão não é o conteúdo, né? Mas é que a gente observe isso, né? E que a gente não se afaste disso, porque é muito comum acontecer da gente se censurar. E isso é muito comum, porque nós temos a vontade de sermos melhores, né? E dentro da parte da mente mecânica também há, como se o mal trabalhasse para o bem o tempo inteiro igualmente, né? Então, dentro da mente mecânica também vai ter essa questão, né? Só que uma questão emborcada, invertida. Então, ao invés da gente querer se auxiliar para melhorar, a gente vai ficar parado na censura. Então, a gente não tem. É como se fosse uma estagnação. Então, a gente tem que olhar os nossos conteúdos mentais mesmo e não se separar deles, né? Mas observar isso. E quando tu trazes dessa questão de o que Jesus faria, né?
realmente é o nosso modelo em relação ao que a gente tem que fazer, mas lembrando também que a gente não pode se prender a essa questão de sensor, né? Que a gente tem que olhar e entender que a gente está aqui como experienciadores, né? E aproveitar esse momento para se questionar. Porque quando a gente tem essas questões assim rápidas, né? Eu acho que quando a gente observa, consegue observar, porque tem movimentos que são tão rápidos que a gente nem consegue observar, a gente já está reclamando, a gente já está fazendo birra, a gente já está brigando com o outro, a gente já está tomado pelo sentimento da raiva, né? Mas a questão é se perguntar também em relação à vida espiritual, né? Claro, o que Jesus faria, mas aonde isso vai me levar, né? Aonde eu responder o outro com a mesma arrogância que eu estou vendo nele, que na verdade representa a minha arrogância, o que vai mudar? Aonde isso vai me levar? Aonde a minha atitude, tão parecida quanto a do irmão que eu não concordo, vai fazer bem para mim e para ele, né? Para toda toda uma população que está em volta de mim. Não só um outro ser humano, mas plantas, animais, tudo, né? Então, acho que além disso, a gente também tem que se inspirar em se perguntar o que a gente está fazendo conosco, né? Porque é muito interessante quando o Jorge falava, é sempre sobre mim e Deus, não sobre mim e o outro, né? Lembrando que Deus está na totalidade, então Deus também é um reflexo meu, né? E é sobre isso, né? O que a gente está fazendo para o outro, na verdade, a gente está fazendo para a gente tem uma ilusão de segregação de que é para o outro. Mas os miasmas que a gente traz para o nosso corpo, mental, espiritual, físico, é pra gente. Quando a gente está sentindo raiva, quando a gente não perdoa, quando a gente entra em luta, fuga, combate, a gente está fazendo mal pra gente. E a gente está fazendo essa possibilidade que era se tornar mais humilde, perdendo, né? Tipo, piorando, deixando mais pesado, para que daqui a pouco venha um constrangimento maior para tentar me ensinar de novo. Mas todas são oportunidades, né? Então, acho que os dois principais motivos da minha fala agora é justamente isso, né? É que a gente não se perca no sensor, porque a gente se perde no sensor o tempo inteiro. E que a gente também consiga faça florescer essa inteligência que a gente tem, para que a gente se pergunte, vale a pena o que eu estou fazendo agora, né? O que que Deus quer me mostrar nessa experiência? E isso demanda consciência, isso demanda atenção, observação. E é um dos exercícios que a gente tem que fazer também. Muito bem, é isso aí. Falaste tudo, menina. Tu estavas falando aqui agora, eu pensando assim, até essa questão, né, do porquê que a minha mãe me irrita, justamente porque ela é mandona, controladora, igualzinha a mim, né? Então, é o meu reflexo que está ali. E isso eu também vejo no decorrer do dia, sabe? Mas é isso, sabe? A gente tem que ter essa consciência realmente, né, de que o que a gente pensa, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Por exemplo, a raiva, ela primeiro ela me prejudica, né? Porque ela primeiro passa pelo meu corpo todo para depois ir para o ambiente, né? E a gente vive numa grande teia, né? A gente não é separado de nada, embora a gente não tenha essa percepção ainda, né? Mas chegaremos lá. Obrigada, tá, Tati? Helena, E? Pois não. a Tati falou muito sobre o sensor. Nós temos alguns alunos novos. Seria interessante você ou ela explicar o que é o sensor mais detalhado, para que as pessoas possam saber o que é. Tem bastante aluno novo aí que não sabe. Era isso. Obrigado. Então, eu vou tentar então, fazer e a Tati, daí, se ela achar que tem mais uma complementação, ela faz. O sensor é justamente essa coisa da gente ficar se culpando, né? Ficar se limitando, ficar. A gente percebe algum sentimento, algum pensamento indevido e a gente fica se julgando, a gente, ai meu Deus, né? Não posso pensar assim. Sabe? O sensor é isso, é como se fosse algo que estivesse te controlando, te podando o tempo todo o nosso pensamento, né?
criticando, julgando, jogando a gente para baixo, né? Esse que eu entendo que seria o sensor, né? E que é natural que a gente tenha também. Até porque eu acho que é uma forma até de o ego continuar no controle, né? Porque quando ele me censura, né? O ego, essa parte que me comanda ali, quando ele me censura, ele também me paralisa. Muitas vezes eu fico paralisada por estar sendo censurada, né? E aí eu deixo também de aproveitar a oportunidade. Não sei se a Tati quer colocar mais alguma observação, Tati, por gentileza, sobre o sensor. Eu acho que é isso mesmo, Helena. Daí, se o Jorge quiser complementar, mas eu entendo dessa forma, né? Sensor e censura, eles estão... É isso mesmo, somos nós, a partir do nosso... Ó, a Maria quer falar, então acho que é mais importante aí. Pode falar. Claro, para te interromper. Não tem problema. Não, eu só queria comentar sobre o sensor também, para a gente conseguir entender ele um pouco de uma maneira mais palpável. Pensar que tudo que a gente recebe de Deus, toda essa energia que vem dele o tempo inteiro, por escolha nossa, a gente tenta inverter essa energia para ser um ser criativo, mas de coisas autodestrutivas. Ou seja, o sensor é como se fosse uma persona, né? Isso que as meninas estão falando, de que a gente tentou criar tudo contrário a Deus. Ou seja, se Deus é uma figura que é paciente, que emana compaixão o tempo inteiro, que manda carinho, manda tudo que é de benéfico, que tem no Evangelho e mostra pra gente, o nosso sensor vai ser o oposto. Porque aqui na Terra a gente entende essa dualidade, a gente tem uma lei que se chama de dualidade, e é muito fácil da gente entender onde que a gente está e para onde que a gente pode ir quando a gente aplica a dualidade em tudo na nossa vida. Então, o sensor, ele também pode ser visto dessa forma, né? Eu entendo um pouco melhor ele assim. Se Deus é amor e compaixão, caridade, o meu sensor ele vai ser contrário a isso. Ele vai ser censura, condenação, separação, autodestruição. Então, tudo o que eu manifesto na minha vida, se eu não observar, tem o sensor ali que vai tentar dominar essa situação para esse lado, tentando me jogar para todas essas máscaras que a gente conversa. Então, é basicamente isso. Eu não sei se o Jorge quer falar mais alguma coisa, ou a Helena. Jorge, quer se manifestar? Não, foi explicado, né? É isso aí, é tudo que a gente se censura, se critica, se condena. A gente pode fazer de qualquer jeito, que sempre o censor vai dizer que não foi suficiente, que a gente podia ter feito melhor. E esse sensor é muito vivo em todos nós. E precisamos prestar atenção nele. Era isso, Helena. Muito obrigado. Obrigada também, Jorge. Então, dando sequência. Vivemos como criaturas enjauladas. Usamos muito pouco nossa inteligência. Quase não discernimos o que a vida nos apresenta. A mente, que é mecânica e simbólica, está habituada a rituais. Precisa sentir-se no controle, segura. Do contrário, acorda o medo, que é abundante no psiquismo humano. Então, o que é criaturas enjauladas? Né? É só ratificando tudo que a gente vem falando. A gente não usa a nossa inteligência. A gente é preso, sabe? A gente não tem, parece assim que a gente não tem liberdade de agir. A gente não se dá essa liberdade de escolher o que quer fazer. A gente é tão ausente, né? Que a gente nem sequer se dá conta do que está acontecendo. Imagina escolher, não, eu não quero esse caminho, eu quero esse. A gente não consegue escolher, né? Porque a gente não usa a nossa inteligência. Discernimento, então, passa longe, né? Justamente pela ausência. Então, essa mente, né, que ela é simbólica, ela está habituada a rituais, quer dizer, ela sempre age da mesma maneira. Por quê? Porque assim ela se sente segura. Porque o novo sempre assusta, né? O novo causa medo. Como é que eu vou por esse caminho que eu desconheço? Não, eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim. Mesmo que isso me traga sofrimento, mas eu vou fazer assim. Eu não vou me arriscar num caminho que eu não conheço. Isso me causa medo, insegurança. É melhor eu repetir. Mesmo errando, mesmo sofrendo, melhor eu repetir. Sabe? Então, a gente precisa estar atento para isso também. Nós temos toda uma inteligência, né? A gente já passou da hora da gente começar
a perceber, a prestar atenção no que nos move, né? E aí começar a agir de forma diferente. Vinculados aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele é o indivíduo, né? Mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. É aquela coisa, como eu dei o exemplo lá da pessoa traída, por exemplo, né? Ela traz isso, ela vai sofrer, a coisa nem aconteceu, ela já está sofrendo, ela já está cultivando essa coisa ruim, sabe? Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Nossa, eu já estou sofrendo antes de porque não vai dar certo, porque isso, aí eu já sofro, e acaba não dando mesmo, porque a minha vibração vai ser tão ruim, tão pesada naquele momento que, sabe? Então, assim, ó, a gente tem essas tendências. Essas tendências existem dentro de nós, isso é um fato, né? Agora, é fato também que a gente precisa perceber e que a gente precisa fazer escolhas diferentes. A gente não tem que seguir aquele ritual que a mente está acostumada. A gente precisa ousar fazer diferente, né? Porque senão a gente vai viver, de fato, toda a vida nesses mesmos conflitos, sempre nesse sofrimento, né? E a Joana continua, constrói a ideia e sofre-a, de que tudo sempre lhe há de sair mal, não se esforçando para que as suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos. Tornando-se vítima espontânea desse pessimismo, que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir, tornando sua existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de ser e de pensar. Então, assim, ó, me veio agora à mente um exemplo que eu vivenciei lá na secretaria onde a gente trabalhava. Tinha uma colega nossa que ela achava que o problema era ela. Que se tivesse duas pessoas cochichando, estavam falando mal dela, sabe? Ah, porque não chamaram ela para... Fizeram uma festa, não convidaram. É porque ninguém gosta dela. Fizeram café, não chamaram. Entende? Então, assim, ó, uma pessoa difícil de... Assim, para ela, tudo era ruim na vida, ela não via nada de positivo, sabe? Justamente por isso, assim, porque não se dava conta desse caos em que ela vivia, né? Então, como é que ela poderia fazer diferente, sabe? Ah, será que estão falando, mas e se tiver, sabe? Mas por que eu tenho esse pensamento? Que insegurança é essa? Que sentimento é esse de menos-valia que eu tenho? Por que eu me acho assim tão inferior? Né? Então, essa é a verdadeira investigação que deveria ser feita. E não simplesmente absorver aquilo ali, sair chorando, ir para casa chorando, porque, sabe, precisaria ter uma mudança. E por mais que se falasse para ela a respeito, não conseguimos, né, grande êxito, sabe? Então, é um exemplo dessas coisas que eu estou falando aqui agora. Que ela construía a ideia e deu, e era aquilo, e sofria, sabe? Nem sabia se era ou não, mas ela já sofria. Então, realmente, é uma situação bastante desafiadora para ela. Quem gostaria de falar? Deixa eu ver. A Maria e o Jorge, é isso? Maria, quer falar ou esqueceu de baixar a mão? A Maria pode falar primeiro. Não, esqueci de baixar a mão, desculpa. Ah, então tá bom. Jorge, por favor. Então, tá. Helena, vamos entender um pouco melhor isso aí, para que todo mundo possa mudar o jeito de pensar. Então, ela diz ali que você constrói uma ideia, que é um hábito, né? A partir do hábito mental, você constrói uma ideia. E que você não muda essa ideia, você não muda o jeito de pensar. Quando a gente falou de reflexo mental, ele colocou lá que você tem um reflexo, ou seja, um hábito mental, um conteúdo mental que é negativo, que gera uma emoção e que gera uma ideia. É aqui que eu quero chegar. Então, você tem um hábito que vai se tornar uma emoção, seja ela qual for, e daí você vai plasmar uma ideia a partir da emoção e do hábito.
e depois isso vira uma atitude, vira uma palavra e você se comporta desse jeito. Então, qual é a situação? É não deixar que a ideia se forme na sua cabeça. Porque se a ideia se formar, se você plasmar aquela ideia, você vai se comportar, você vai sentir, você vai falar, você vai ouvir, você vai se vestir, você vai viver aquela ideia como se fosse verdade. Então, aí a questão é o seguinte, como mudar isso? Como não deixar que essa ideia plasme, não é? Vire a minha realidade? Você precisa pensar se você quer pensar daquele jeito. Okay? É pensar o que você quer pensar. Então, você tem uma ideia, um hábito mental, tem um pensamento. Olha, essas coisas estão muito ruins, um pensamento pessimista. Você vai escolher se você quer pensar daquele jeito. Porque se você pensar de forma pessimista, você vai criar ideia. E aquela ideia vai ficar viva e você vai viver aquilo como verdade. Você vai se comportar daquele jeito. Então, vamos pensar se a gente quer pensar de qual jeito. Se você quer continuar pensando, quer dizer, olha, você não transforma o seu jeito de pensar e de ser. Como é que eu vou transformar o meu jeito de pensar e ser? Você vai pensar se você quer pensar daquele jeito. Se você não quer pensar daquele jeito, você muda o pensamento. E aí entram os objetivos da aula, que é a criatividade. Você vai pensar não de forma pessimista, mas de forma otimista ou de forma real, de que talvez as coisas não estejam tão boas, mas que você vai trabalhar para melhorá-las. Mas você não plasma a ideia de que tudo é ruim. Eu não sei se eu consegui fazer entender. Aí, assim, eu quero fazer um exercício com todos vocês, para a semana que vem vocês me contarem o pensar, como vocês querem pensar, não como o pensamento está dizendo para você pensar. Então, todo mundo vai, durante essa semana, trabalhar isso. Vai vir um pensamento e você vai parar. E você vai pensar se você quer pensar daquele jeito. Ou se você vai mudar o pensamento. Que pode ser feito. Tudo bem? Era isso, Helena. Não sei se o pessoal entendeu. Se você entendeu, se você quiser falar mais um pouco. É aquela questão até, é óbvio que tem muito a ver mais com a obsessão, mas é de deixar fechar, né? Não sei se dá para chamar de circuito, mas deixar fechar, né? A ideia vem, eu plasmo, eu e vivo, e sofro, e foi, né? Então, não deixar dar esse passo inicial, né? Não sei se poderia ser dito Perfeito. isso também, né? Mas para isso você precisa pensar sobre o que você está pensando e Sim. transformar esse jeito de pensar Ô, Jorge, antes que isso se torne uma ideia. Oi. mas quem sabe, assim, para esclarecer, como que essa colega lá poderia agir? Se ela tinha já na mente dela que ninguém gostava dela, que todo mundo estava falando mal dela, que ela era sempre excluída, como que ela poderia dar esse primeiro passo? Jorge? Jorge caiu, gente? Alguém sabe dizer? Não, acho que ele não caiu, acho que ele está aqui ainda. Não sei o que aconteceu. Então tá, então vamos para Eu, frente. eu, eu Ah, por gostaria de favor. falar um pouquinho, já que eu abri o microfone, pode ser? Não Pode, levantei a claro. mão, desculpa. Então, a questão do pensamento ela é bastante interessante, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente detectar o que que nos deixa angustiados, vamos dizer assim, porque a gente sabe que não faz bem, principalmente a gente que já está nesse caminho aqui, às vezes a gente tem uma postura mental que às vezes a gente externaliza, né, através da fala ou de algum movimento, ou aquilo que fica na mente, somente na mente, né? Mas que faz a gente sofrer de determinada forma e causa desconforto. Então, eu acho que o primeiro passo é identificar, né? Por que não estou feliz? Ou seja, estou insatisfeito com o quê?
Porque o pensamento, ele faz um caminho. A gente já conversou um pouco sobre isso nas aulas anteriores, né? Então, eu preciso observar que caminho o meu pensamento faz. Então, não é só o pensar, mas como eu penso, né? E se a gente for parar para observar, o caminho é sempre o mesmo, porque nós somos condicionados. Então, dependendo da minha forma mental, do jeito que eu vejo o mundo, que é o meu território ali, né? E que, na verdade, não é verdade, porque cada um vê o mundo através dos seus olhos, das suas experiências, e de todo esse conteúdo, né? Consciente e inconsciente. Então, é importante que a gente perceba que caminho o meu pensamento está fazendo, né? E essa observação, eu acho que ela parte desse movimento, né? Então, do auto-observar-se. E aí, como tu falou lá no começo, colocar um movimento novo em cima desse hábito, né? Que não me faz feliz. E lembrando que isso tudo é um processo. E como a Tati falou ali no início também, precisa ser amoroso, porque é como se nós tivéssemos a nossa personalidade é como um espelho quebrado, né? Então, são vários pedacinhos que a gente precisa juntar. Mas juntar com amor, sabendo que fazem parte de mim. E que tudo bem. Né? Então, acho que essa é a minha contribuição. Obrigada, Lívia. Obrigada também, Cris. Seguindo. Escuta a tua mente. O que passa por lá? Quais são os pensamentos que cultivas intimamente? Então, a gente precisa fazer essa investigação, escutar a mente. Né? Como eu falei lá desde o início, vamos escutar, vamos perceber o que passa. Quais emoções, quais sentimentos, sabe? O que eu sou propensa a fazer? Como eu reajo, né, normalmente? Então, a gente precisa escutar, né? Deus, em sua infinita bondade, proporciona a cada criatura inúmeras oportunidades. O ser é capaz de escolher, e todos os dias, todos os minutos do teu dia, te trazem essa oportunidade. Podes escolher teus próprios pensamentos, e isso é maravilhoso. É um texto do amigo. Então, é bem o que o Jorge falou, né? A gente tem esse poder, a gente tem essa condição, essa oportunidade de escolher, mas veja que a gente precisa estar atento, assim, desde o primeiro impulso, sabe? Porque depois que a coisa se expande, que eu já senti, eu já estourei, eu já me irritei, né? Não tem mais condição de escolher. Então, a condição de escolha, ela está no início. Então, a gente precisa realmente estar ali, ó, muito ligado, né? Ah, tô começando, sabe? Um incômodo, um desconforto. O que está me causando isso? E fazer a escolha. Eu quero me irritar ou eu não quero me irritar? Né? Eu quero agredir? Não, não quero. Então, assim, ó, a gente precisa escolher que tipo de pensamento. Por quê? Como já foi dito lá no slide anterior, né? O pensamento gera a ação. Então, se eu escolho o pensamento, eu vou escolher também a ação, óbvio, né? Embora hoje a gente viva assim, né? A gente pensa e age, nem, não veio e já fez a coisa, não analisou, não tem escolha nenhuma. Mas por quê? Porque a gente realmente não sabe aproveitar as oportunidades. E voltando a falar sempre naquela questão do espelho, né? O que está me incomodando precisa ser estudado. Né? Ah, está me aborrecendo, está me causando algum mal-estar, uma situação qualquer. Mas por que isso está acontecendo? Então, isso merece investigação. Ah, mas eu não tenho respostas. Eu sou uma que, na maioria das vezes, não tenho respostas às minhas indagações. Mas o fato de tu conseguir, pelo menos, parar o pensamento e não reagir de forma inadequada, né, ou costumeiramente a gente age, só o fato de parar, de conseguir parar e fazer as perguntas já é um grande avanço. As respostas vão vir depois com o tempo, eu penso, pelo menos para mim, né? E essas oportunidades que o amigo tanto fala, e é bem isso, assim, todas as pequenas coisas, o acaso não existe. As pequenas coisas que me acontecem diariamente não são coincidências, não estão aí por acaso. É uma oportunidade de aprendizagem, alguma coisa a vida está querendo me ensinar, está querendo me mostrar,
E se ela começasse, algumas situações começassem a repetir muitas vezes, né? E eu não tenho respostas, faça uma oração, peça para o teu mentor espiritual, nossa, mas o que que eu preciso ver aqui que eu não estou vendo? Por que que isso sempre acontece? Sabe? Ora, pede, que a resposta vai vir de uma forma ou de outra, vai vir. Tá certo? Então, escolher os pensamentos é algo maravilhoso, e é uma escolha que a gente pode ter, sim, mas a gente precisa estar ligado, estar atento, antes que dê sequência, antes que plasme a ideia, antes, né, que se espalhe, lá eu posso ter condições de escolher. Agora, a gente precisa treinar, a gente precisa começar, que seja uma pequenina coisa, de grão em grão, como a Cris muito bem falou, é um processo, é um longo processo, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A Joana diz o seguinte, que a princípio, quer dizer, quando a gente iniciar, né, eu estou com vontade, eu vou realmente começar a fazer isso, eu vou me observar, eu vou dar, né, quero escolher meus pensamentos, eu vou mudar, né? Aí, a princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência e informação. Por quê? Porque assim, a gente não vai ter êxito sempre, a gente vai errar, depois a gente faz de novo, puxa vida, vacilei de novo, e vai, tem que ser, sabe? Não vai ser assim, nossa, simples, estalar de dedo, eu vou conseguir agora, beleza, vou escolher os pensamentos, não vou mais agir por impulso, sabe? Vou tomar consciência de todo o meu inconsciente, imagine, né? Isso é uma coisa que é ilusório, né? Então, vai ser de pequenas coisas, diárias, que a gente vai conseguir formando essa experiência, né? Conseguir formar essa experiência. Então, cabe-lhe, nesse caso, ó, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Então, eu preciso abrir espaço no campo mental, que é viciado, que age por ritual, que sempre reage da mesma maneira, né? Há milênios eu venho agindo assim. Quantas existências eu venho sempre, né? Meus dias a dia, meu dia a dia é estar sempre observando as pessoas, botando defeito, porque o cabelo daquela, porque aquela roupa, porque isso, sabe? Isso é um hábito mental, mas eu não quero mais isso. Não vai ser assim do dia para a noite. Eu preciso começar a implantar um novo hábito, né? Abrir espaço, né? Porque, como eu falei no início, um hábito ele precisa ser substituído, né? Então, eu preciso estar mudando, sempre procurando coisas novas, ideias novas, pensamentos virtuosos, pensamentos bons, né? Plantando essas sementes. Que aí, no final, eu vou conseguir, né, depois de longo processo, um dia, né? Não sabemos quanto tempo levará, porque é um longo processo, acho que nunca terá fim, né? Só quando atingirmos, talvez, a condição de anjos, né? Mas acho que vai demorar um pouquinho ainda. E a Joana de Ângeles continua dizendo, ó, que pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. O que é essa onda de irradiação? Então, não adianta agora eu vou trocar um pensamento. Não, troquei por um pensamento bom, e ponto. Não, eu tenho que alimentar esse pensamento bom. Eu tenho que plasmar, eu tenho que fazer com que ele se expanda, com que ele se espalhe, que ele se irradie, porque aí eu vou fazer a coisa acontecer. Se eu colocar toda a minha energia nesse pensamento bom, nesse saudável, eu vou fazer o bem acontecer. Por isso que ela diz, o que se pensa torna-se realidade, como é natural, né? É que por isso que a gente vive até numa realidade bastante complexa hoje, né? Por quê? Porque o pensamento da maioria das pessoas, infelizmente, não é um pensamento bom e saudável. As pessoas hoje, a grande maioria, e nós também a gente se inclui nisso, nossos pensamentos não são bons. E aí a gente fica martelando, fica batendo, fica plasmando, fica espalhando, irradiando. E aí a Cris até mandou hoje
um vídeo muito interessante que falava disso, né? Que aí acaba que tudo ao nosso redor fica doente, sabe? Fica ruim, com energia ruim, o planeta fica com energia ruim, e aí a gente não sabe por que grandes guerras acontecem, por que grandes calamidades acontecem, né? Porque a gente está irradiando coisas ruins. Eu ouvi uma vez, eu não sei muitos detalhes, mas me veio essa história agora, que numa das guerras, não sei qual, tá? Não sei se foi a primeira, a segunda, mas enfim, diz que várias pessoas resolveram marcar um horário, né? Isso falando mundialmente, marcar um horário para que naquele momento todos mentalizassem a paz, enfim, sabe? Fizesse uma mentalização, um desejo forte de que aquela guerra acabasse, né? E naquele momento, enquanto as pessoas rezavam, algumas horas depois, ninguém matou ninguém, simplesmente a agressão diminuiu. Então, por quê? Justamente pela irradiação de boas energias. Então, quer ajudar alguém, quer ajudar o Brasil, quer ajudar o teu estado, irradia boas energias. Isso aí já é uma grande ajuda, né? Então, imagine se tiver milhões de pessoas, né, mentalizando coisas boas, bons pensamentos, sabe? De confiança em Deus, de auxílio, sabe? Nossa, imagine que progresso que a gente teria. Com certeza os frutos seriam maravilhosos. Então, esse é o desafio, né? Escolher pensar bem. Escolher sempre o bem, né? E o amigo nos diz que o pensar é algo exuberante. O pensar deve ser uma conexão que o espírito, que é pura luz, faz com o coração, criando uma força desalienante, trazendo o ser verdadeiro, o eu superior para a superfície. Onde está esse eu superior nesse contexto desses maus pensamentos, essa montoeira de sombra que nos assola? O eu superior está lá dentro, está lá escondido, soterrado, com tantas sombras, pelos egoísmos, né? Arrogância, a inveja, tudo isso, esses maus pensamentos que permeiam a nossa mente, que infelizmente habituam, né? Moram já ali, tudo isso aí sufoca. O eu superior está lá embaixo, está lá quietinho. Não consegue nem se manifestar. Então, a gente precisa ter essa escolha, né? A gente precisa pensar amor, pensar em coisas boas, mentalizar sempre o bem, procurar olhar o lado positivo em tudo, sabe? Mesmo que a experiência não seja prazerosa, mas olha aquilo como uma coisa positiva, olha como uma experiência boa, como uma oportunidade de aprendizado, sabe? Isso é uma maneira da gente modificar a vibração ruim que aquela situação está apresentando, né? E dessa maneira a gente vai deixar o espírito, a nossa essência aflorar, porque eu estou escolhendo pelo bem. Eu estou escolhendo olhar o lado bom das coisas. Eu não vou ficar me atendo, sabe, somente naquilo que é ruim. Então, a gente volta a falar, né? É uma questão de escolha. Eu preciso escolher o que eu quero pensar. Em todos os momentos do dia. Não é de vez em quando. Não é à noite quando eu vou deitar para rezar. Não, em todos os momentos do dia. Se o meu marido me aborreceu, me ofendeu por alguma coisa, puxa vida, vamos olhar o lado. Mas cadê o lado positivo disso aí? Bom, ele te ofendeu porque onde é que está doendo? Né? É uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de tu te ver por que isso me magoou. Reza por ele, olha para ele. Ele é uma pessoa que está ali, vai saber que essa pessoa que está ali do teu lado, convivendo todo dia, às vezes te magoando. A gente já falou isso no início. A família, gente, ninguém erra de endereço, não. Ninguém cai numa família, olha, cai de paraquedas aqui, não conheço nada. Não. Ali é um lugar de resgate. Né? A providência divina une quem precisa se amar, une quem precisa resolver situações. Então, por isso que eu digo assim, tudo que acontece, todas as mínimas coisas, merecem ser estudadas, merecem ser observadas. E assim, merecem ter a oportunidade de dar alguma informação nova. Pois não, Jorge?
Jorge? Oi, Helena, só para dar uma contribuição referente ao sentimento, à irradiação, porque nós temos um sentimento que produz um pensamento. Precisa entender se você tem um sentimento que produz um pensamento. Quando você quer transformar um de pessimismo em otimismo, você precisa pensar de forma otimista, mas sentir de forma otimista. Porque senão você não fecha o circuito. E aí a conexão não se estabelece. E aí a transformação também não se estabelece. Então, é um sentir e pensar, um pensar e sentir, sempre. Né? Então, não pode ser só o pensamento. Né? Então, como eu falei, pensar o que você quer pensar. Eu quero pensar que sou otimista e não pessimista. Então, você pensa e sente. Aí você plasma essa ideia. Aquilo se torna a realidade. Mas as duas coisas precisam andar juntas, não separadas. Tá bom? É isso, Helena. Tá certo, obrigada. Então, dando sequência, né, o novo é uma construção que deve iniciar-se imediatamente, deixando para trás os pensamentos cultivados há milênios. Então, isso é a mensagem do amigo, né? Já passou da hora. A gente precisa iniciar imediatamente. Mas eu não sei por onde começar. Puxa vida, né? Começa, eu acho que o começo é esse. É o perceber-se, investigar-se, olhar o que passa na mente. Esse é o começo, né? E não uma coisa que eu ouvi no curso, que o Jorge falou há muitos anos, né? Aliás, quando eu iniciei, e para mim, virou um lema de vida, né? A mente mente, né? Então, nunca faça o que a mente manda. Primeiro pensamento que vem, nunca vai ser o novo. Primeiro pensamento que vem na mente, ele vem da onde? Ele vem lá do inconsciente, lá daquelas marcas que a gente tem. Então, para que o novo aconteça, nós precisamos parar esse pensamento ali. Certo? E aí eu vou escolher como eu quero pensar. Porque esse primeiro pensamento que veio na minha mente não deve ser executado. O que ele está mandando não deve ser executado. Isso é um fato. Justamente porque o primeiro não é o novo. E aí, se eu não quero executar esse, aí eu vou analisar, eu vou investigar e vou escolher qual pensamento eu quero ter e que tipo de ação eu vou ter. Certo? Então, isso precisa começar imediatamente. Leon Denis fala, eu achei muito bonito essa parte, que ele diz o seguinte, que se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro. Tampouco se julgaria fraco. Compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade dele próprio alterar o seu presente e o seu futuro. Então, que força é essa que tem dentro de nós? Né? Isso é o dínamo, que a Cris até já falou algumas vezes. Nós temos essa capacidade dentro de nós de gerar coisas novas, de gerar boas energias, de fazer boas escolhas. Eu posso escolher estar em conexão com Deus, eu posso escolher não querer reagir de tal maneira. Eu posso tudo. Eu tenho essa força dentro de mim, mas eu desconheço essa força. Por quê? Porque eu não estou habituada a usá-la. Porque o ego, que é parte nossa também, nós sabemos, como a Maria Tati falar, tudo somos. A gente é um todo, né? A mente é a nossa parte, o ego compõe. Né? Então, assim, mas a gente tem esse poder todo. O passado a gente não pode mudar, a gente já sabe disso. Mas o presente e o futuro, com certeza. Né? Então, a gente precisa buscar essa força. Onde que ela está? Puxa, mas eu sou aquela pessoa pessimista. Eu não consigo nada para mim dá certo. Onde que eu vou buscar isso? Como que eu faço isso? Sabe? Então, assim, o bom, para quem está ali que não sabe nem por onde começar, é o que a gente fala. Acredite, confie em Deus. Nós temos Deus dentro de nós. Nós temos a essência divina dentro de nós. Ter Deus dentro de nós, não precisamos de mais nada. Para que mais força que pode vir dele e que vem dele? Então, a gente tem essa capacidade. A gente tem todos os recursos. Acreditem, nós temos todos os recursos. Mas, por que não agimos? O que nos impede?
Por que a gente insiste em ficar na mesma situação? Né? A gente tem que pensar isso também. Ah, porque é cansativo. Ah, eu vou ficar só o dia inteiro prestando atenção no que eu penso? Nossa, que cansativo. Olha, depois que a gente se habitua, até pode ser cansativo, mas o benefício que isso vai trazer no teu dia a dia, o tanto de vezes que tu vai deixar assim, de se irritar, de deixar, vai impedir que a raiva tome conta de ti, vai impedir que tu agrida. Olha só, o benefício que vem disso é maravilhoso. Então, a gente precisa começar a confiar, a gente precisa ter autoconfiança, saber que nós somos capazes, que isso tudo está dentro de nós. É só uma questão de querer. É questão de querer. Que é bem o que diz isso aqui. O que nos falta, então? Por que a gente insiste no sofrimento? Puxa vida, eu ajo sempre da mesma forma, eu estou sempre sofrendo, eu não aprendo, eu não faço diferente. Ainda fico culpando Deus. Porque Deus me escolheu para Cristo. Olha só. Ainda se acha importante, né? Escolhido por Deus. Sabe? Então, assim, precisamos, né, gente? Por onde que a gente vai começar? E aí vem essa questão da disciplina da vontade. Eu preciso ter vontade. Se eu tiver vontade, já é uma grande coisa. Eu preciso ter vontade, preciso ter consciência do que tem dentro de mim, da força que eu tenho, do que eu sou capaz. Eu tenho que ter consciência disso. E tendo vontade, ninguém vai me segurar. Então, necessariamente são indispensáveis vários recursos que auxiliam a montagem dos equipamentos da vontade. Ah, só ter vontade deu? Não. Tem que ter paciência. Por quê? Porque é um processo longo. Sair desse condicionamento, gente, precisa de muita paciência, muita perseverança. Porque o condicionamento está ali. Ele é forte, ele é persistente, ele é milenar, mas eu sou mais forte. Eu posso ser mais forte. Que é a questão da autoconfiança. Eu posso tudo. Basta que eu persevere, basta que eu tenha vontade, que eu tenha paciência. Puxa, hoje eu não consegui. Não tem problema, amanhã eu consigo. Ah, mas nossa, caí de novo. Não tem problema, vamos de novo. E assim a gente vai nessa persistência, nós vamos chegar. Olha quantos degraus, vocês estão vendo? Uns desanimam lá embaixo, estão vendo a figurinha? Outros estão parados no meio do caminho, mas tem aquele que vai. Sejamos aquele que está lá em cima no topo. Nós precisamos ter vontade. Nós não podemos desistir, gente. Não podemos desistir. Porque disso depende a nossa evolução espiritual. Tudo isso que a gente está falando, essas coisas esses condicionamentos, esses hábitos mentais, eles são nossas sombras. Representam as marcas ruins que as existências das nossas experiências nos deixaram. E que foram escolhas nossas também, porque nós escolhemos tudo isso, não podemos esquecer. Nós escolhemos se afastar de Deus. E hoje a gente pode escolher voltar para Deus. É uma escolha, né? Ah, mas como que eu faço? Na pior das hipóteses, não sei o que fazer, reza. Reza, chama o Jorge, chama a Cris, que eles vão dar um norte bom para quem ainda tiver alguma dúvida do que fazer. E aqui diz o seguinte: somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, descobrindo-se e conservando-se desperto para a ação do pensamento lógico e consciente, é que se libertam os efeitos danosos do passado e se estabelecem novas normas de conduta para o futuro. Então, vejam, eu preciso investigar, eu preciso compreender, eu preciso ver qual é a minha realidade interior. Eu preciso descobrir o que me causa maior sofrimento, sabe? As minhas dores são de onde? São do quê? Então, eu preciso descobrir. E preciso estar desperto. Desperto, gente. Senão, voltando a falar, se a gente não tomar conta da nossa casa mental, alguém vai chegar e vai assumir. Né? Então, a gente deu de ser, sabe? Já passou. A marionete ficou para trás. Nós temos esse poder, essa força. Então, vamos compreender a nossa realidade interior, a gente precisa se manter desperto. Essa é a única forma, gente, tá? Da gente se libertar dos danos do passado,
dessas coisas, experiências todas ruins que a gente teve, que ficaram travadas em nós. Não tem outra forma. Aceitar. Olha, aceita, tudo bem, aconteceu, o que eu faço com isso agora? Chega de ficar arrastando, como a moça aí da figura, né? Arrastando, sei lá, me fugiu o nome agora, grilhão, né? Grilhões do passado. É interessante o seguinte também, que é necessário saber onde está, para saber onde quer chegar. A gente sabe onde está, em que condições estamos e onde queremos chegar? Principalmente, onde eu quero chegar? Qual é o propósito da minha vida? Vou dizer para vocês que até, voltando em 5 anos aí, eu não tinha propósito, eu nem sabia que precisaria ter um propósito, eu achava que estava aqui por estar. Que propósito eu tenho na minha vida? Né? Então, isso é uma coisa muito interessante também. A gente precisa saber, mas o que eu quero? Eu, por exemplo, decidi que eu quero evoluir espiritualmente. Estou nessa luta. Estou estudando, estou indo atrás, mas eu tenho esse propósito e estou descobrindo várias coisas. Estou descobrindo que muitas das coisas que eu dava valor, que me causavam sofrimento, são tudo matéria, como eu falei no início. Isso não vai interferir em nada na minha vida espiritual. Então, sabe, é começar a fazer essa separação do que realmente é importante. Quero que reflitas, um amigo nos diz, quero que reflitas sobre teus objetivos espirituais. Quem tu és, meu irmão? Onde queres chegar? Sairás dessa existência melhor do que aqui chegastes? Quais têm sido teus esforços para que cresças em teu caráter, no teu modo de ser e de ver a vida? Esse amigo, olha, está dando todas as dicas, né? Onde a gente quer chegar? Que esforço eu tenho feito? Não, eu só reclamo. Então, né? Por isso que eu digo, a gente precisa arregaçar as mangas, né? Buscar essa força interior, fazer boas escolhas e sair dessa inércia. Só assim a gente vai conseguir a evolução. A criatura que escolhe investigar-se abre largas portas para a evolução. Podes ascender mais rápido do que imaginas. Basta que queiras. Existe uma legião de trabalhadores do bem te amparando. Dá esse passo, meu irmão. Investiga-te incansavelmente. Deus está contigo, emanando amor incondicional. Nosso querido amigo também nos deu esse conselho, né? Então, assim, existe uma legião de trabalhadores do bem aqui, ao nosso lado, esperando apenas que a gente dê o primeiro passo. Se a gente disser assim, não, eu quero me melhorar, eu quero me enxergar, eu quero me investigar. Pede, ora, pede para os mentores espirituais, os teus anjos da guarda. Me ajudem, eu quero, né? Mas aí, me impõe a tua vontade, esse teu desejo, a gente vai ter um amparo gigantesco, não tenho dúvida. Né? Os espíritos, os bons espíritos estão ali, só esperando a nossa decisão. Então, a gente precisa decidir, a gente precisa dar esse passo. Tá? Para terminar, nunca diga, eu não consigo. Você consegue sim. Basta ter força de vontade e fé. É isso, meus amigos. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Era isso que eu tinha sobre os hábitos mentais. Podemos encerrar, então? Alguém gostaria de fazer a oração final, por gentileza? Eu posso fazer. Uhum. Tem mais alguém? Queira? Não sei. Então, gente, a aula tem muito conteúdo, né? Realmente foi colocado coisas bem importantes. E é importante que a gente reflita sobre cada fala. Se houver necessidade, a gente pode assistir a aula novamente, ler os slides novamente. E nós precisamos compreender que é chegado o momento da prática, né? Então,
não é mais possível que sejamos acumuladores de conhecimento, né? De conhecimento a nível de mente. E, como eu falei quase em todas as aulas, né? O objetivo da espiritualidade conosco, através desse curso e através desses textos, é colocar para a gente um caminho, né? Então, em todas as outras aulas, desde da nossa primeira aula, né? Há mais de 2 anos, 3 anos atrás, nós falamos dos sentimentos, né? De tudo isso que governa a nossa vida, que faz com que a gente sofra, com que a gente fique saudável, com que a gente fique doente. E, então, é preciso, né, que a gente leve todas essas coisas com muita seriedade, entendendo que a mudança é necessária, com bondade, com amor por nós mesmos, né? Mas entendendo que a vida espiritual é a vida verdadeira. Então, que nós possamos, nesse momento, agradecer a Deus e a Jesus, e a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos abençoa, que nos supre de conhecimento, que chegue até a casa de cada um de vós, trazendo luz, o discernimento, o equilíbrio, o entendimento, que fazemos parte de um todo, que os momentos são passageiros e que existe uma vida muito maior, que é construída por encarnações e desencarnações. Então, por mais aflitos que pareçamos, tudo passa. E que somos todos permeados pela bondade de Deus. E estamos num processo de elevação. E que através da nossa inteligência e da nossa boa vontade, da nossa persistência, pode durar muitas encarnações ou nem tantas. Então, que tenhamos boa vontade. Todos os instantes da nossa vida, cada um consigo mesmo, com o próximo, com qualquer criatura que passe pelo seu caminho. Que tenhamos o hábito da oração, da conexão com a espiritualidade, com o bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal, e que assim seja. Obrigada, Helena. A aula foi ótima. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Helena. Estava muito bom. Muito Obrigada. bom, Helena. Obrigada. Boa noite. Boa noite.